Demon Slayer inicia com uma das cenas mais trágicas dos animes modernos. Tanjiro Kamado vive uma vida simples com a sua família nas montanhas. Ele cuida da sua mãe, dos seus irmãos e trabalha muito duro. Mas um dia tudo muda. Uma noite destruiria tudo aquilo que fazia sentido para a vida de Tanjiro. Ao retornar para casa, ele encontra toda a sua família massacrada por um demônio. Sua mãe está morta. Seus irmãos estão mortos. Mas ainda há uma esperança. Sua irmã mais nova, Nezuko, está viva, mas com um problema. Nezuko não é mais quem ela era. Ela continua sendo sua irmã, continua carregando as suas memórias. Ainda dá alguns sinais de humanidade, mas há alguma coisa errada, um impulso, uma selvageria. A natureza demoníaca de Nezuko agora a leva a atitudes agressivas e violentas, até mesmo em atacar o seu próprio irmão. Mas o ponto é que Tanjiro, ao contrário da maioria das pessoas, não vê Nezuko apenas como uma ameaça, como uma criatura demoníaca. Ele se recusa a abandoná-la. Ele cuida, ele a protege, ele a carrega. O seu propósito está em tentar resgatar Nezuko de sua forma demoníaca e levá-la novamente para a doce garota, sua irmã que ele tanto amava. E talvez seja por isso que essa história nos toca tanto. Ela levanta uma pergunta muito maior que vai além da própria narrativa de Demon Slayer. Qual a conexão entre a condição de Nezuko, que não consegue escapar sozinha, e a nossa relação com o pecado? Antes de falarmos de teologia, precisamos entender os papéis que cada um ocupa nessa história. Nezuko ocupa uma posição interessante. Por um lado, Nezuko é uma vítima. Ela foi transformada em algo que ela não escolheu. Mas ao mesmo tempo, ela tem algo dentro dela, um impulso que ela não consegue controlar. E esse impulso pode destruir outras pessoas. Ou seja, há algo ruim em Nezuko que deve ser combatido, que deve ser vencido. Do outro lado, nós temos Tanjiro. E o que torna Tanjiro tão admirável não é apenas sua coragem, mas a sua disposição em não desistir de Nezuko. Ele luta por alguém que todos já rejeitaram, que todos já entenderam que é um caso perdido. Nezuko não é mais uma humana, é um demônio e ponto final. Mas é isso então que move a trama, a disposição do coração de Tanjiro em lutar, em tentar resgatar a sua irmã, aquela que todos já abandonaram. Sendo assim, podemos entender os seguintes paralelos. De um lado, existe corrupção. Do outro, amor sacrificial. De um lado, existe incapacidade. Do outro, iniciativa. E é justamente nesse ponto que surge a proposição do nosso vídeo. A história de Tanjiro e Nezuko nos ajuda a entender a ideia central da mensagem do Evangelho. Alguém que precisa ser resgatada de uma condição que não consegue escapar sozinha. Não se trata apenas de uma melhora moral, de uma questão comportamental. É uma questão de uma natureza que precisa ser restaurada. Quando observamos Nezuko, entendemos que o problema dela não é apenas externo, não é apenas circunstancial, emocional, mas algo dentro dela que ela simplesmente não pode mudar. Sozinha, Nezuko não consegue. Ela está totalmente dominada por uma natureza que a impulsiona a cometer aqueles atos de selvageria. E é interessante perceber que é exatamente assim que a Bíblia fala sobre nossa condição humana diante do pecado. Em Romanos 5, nós temos o diagnóstico. Observe Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Efésios 2 fala de morte espiritual. Veja, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E João 8 fala de escravidão. Jesus declara em João 8:34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O problema do homem não é apenas que ele peca. O problema é que ele está preso à sua condição de pecado. Assim como Nêzuco, o homem não consegue produzir em si uma própria redenção. Ele não consegue ser resgatado por si mesmo, de sua natureza pecaminosa. E é por isso que a história do ser humano não começa com o homem buscando Deus. A história do Evangelho está em Deus buscando o homem. Nêzuco foi amada por Tângiro quando ela estava em sua forma de demônio, antes mesmo que Nêzuco pudesse responder adequadamente ao amor de Tângiro. Ele já tinha decidido em seu coração buscar fazer de tudo para resgatar Nêzuco. Ele cuida dela e ele a protege, mesmo que por muitos momentos ela mesma quisera matá-lo por conta de sua condição demoníaca. Perceba a ordem. Primeiro vem o amor, depois vem a transformação. Primeiro vem a graça e depois vem a resposta. Essa é uma das diferenças mais profundas entre a verdade do Evangelho e o sistema do mundo de autoaperfeiçoamento. O mundo diz, melhore para ser aceito. O Evangelho diz, você é aceito como pecador, para que seja transformado. O Evangelho jamais deseja que alguém fique como está, mas aceita como está, para que ela seja transformada a partir da sua restauração. Nêzuco continua lutando contra os seus impulsos. Ela não é livre instantaneamente de toda a tensão. Assim como Nêzuco, nós cristãos também passamos por isso. Apesar de sermos já alcançados pela graça, continuamos ainda lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Quando Cristo nos alcança, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele mesmo, com o seu próprio poder, nos ajuda a iniciar um processo de transformação, um processo de santificação. Como Nêzuco, nós também temos impulsos, desejos desordenados, todos advindos da nossa natureza pecaminosa. Mas agora, diferente de antes, temos um resgatador que com o seu amor nos ajuda a lutar e nos transformar e sermos resgatados à nossa forma original. Assim como Nêzuco precisava de alguém que a resgatasse de uma condição que ela não conseguia vencer sozinha, nós também precisamos de um resgatador maior. E esse resgatador é Cristo. Mas existe uma diferença fundamental aqui. Tângiro não é Cristo. Ele é apenas uma sombra imperfeita dessa realidade. O personagem aponta para algo maior. Cristo não apenas protege pecadores, Ele morreu por eles. Ele não apenas acompanha escravos, Ele liberta os escravos. Cristo fez aquilo que nenhum outro herói humano pode fazer. Ele venceu o pecado em nosso lugar. Talvez seja por isso que a história de Tângiro e Nêzuco seja tão emocionante, porque de alguma forma reconhecemos algo de nós nela. Gostamos de sempre nos ver como pessoas que precisam de uma oportunidade. Precisamos de mais força de vontade. Mas o que o Evangelho apresenta é muito diferente disso. Nós não precisamos apenas de uma melhora. Nós precisamos de transformação verdadeira. A pergunta que devemos fazer não é como posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E sim, você já reconheceu a sua necessidade de um resgatador?
Assim como Tanjiro não abandonou Nezuko, Cristo também não abandona aqueles que vão até Ele em fé. É isso que aprendemos com a história de Tanjiro e Nezuko, apontando para a realidade de Cristo. Ele resgata, Ele transforma e é Ele quem conduz até o fim. Se esse vídeo ajudou você a ver alguma verdade do Evangelho através da história de Demon Slayer, compartilhe com alguém que gosta da obra. Me diga nos comentários qual outra história da cultura pop você acredita que também pode apontar uma verdade sobre o Evangelho. Nos próximos vídeos, continuaremos a explorar o tema da beleza e do resgate e do Evangelho através de outras obras da cultura pop que despertam nossa imaginação.